Imagine uma organização tão antiga, tão enigmática, que por séculos inspirou reis, revolucionários, cientistas e teorias conspiratórias. Quem são, afinal, os maçons? Onde tudo começou? Bem-vindo ao canal Ritos e Revelações, onde os segredos se tornam conhecimento. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para uma jornada além dos véus da história. Imagine-se caminhando pelas ruas de Londres no início do século XVIII. As vielas apertadas, os becos úmidos e as construções de madeira se misturam com os primeiros sinais de uma cidade que, lentamente, começa a se modernizar. A capital inglesa pulsa com o fervor do comércio, das ideias iluministas, das transformações científicas e dos debates políticos. As sombras da Idade Média já começam a se dissipar, dando lugar a uma era em que a razão, a liberdade de pensamento e o progresso científico passam a ser os pilares de uma nova sociedade. Mas é justamente nesse cenário de transição, de inquietação intelectual e efervescência social que surge um dos eventos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais impactantes da história das sociedades discretas: a fundação da primeira grande loja da maçonaria moderna, em 1717. Este não foi um evento isolado, tampouco fruto do acaso. Foi o ápice de um processo que vinha se desenrolando ao longo de décadas, talvez séculos, no qual os antigos mestres pedreiros operativos, dedicados à construção de catedrais, pontes e fortalezas, começaram a se transformar em maçons especulativos, dedicados não mais à construção de edifícios de pedra, mas à edificação do espírito humano. Para compreender a grandiosidade desse momento, é necessário voltarmos um pouco no tempo e entender quem eram esses maçons operativos. Desde a Idade Média, existiam guildas ou corporações de ofício formadas por artesãos especializados nas mais diversas áreas. Entre elas, as guildas dos pedreiros livres, os Freemasons, ocupavam um lugar de destaque. Eram homens que detinham conhecimento precioso, transmitido oralmente e por meio de símbolos. O conhecimento da geometria, da matemática aplicada, das proporções áureas e, sobretudo, da geometria sagrada, que permitia a construção de catedrais que não eram apenas obras arquitetônicas, mas representações físicas da harmonia do cosmos e da ligação entre o homem e o divino. Esses mestres operativos não eram meros trabalhadores braçais. Eram, na verdade, guardiões de um saber antigo, esotérico, que se manifestava nas pedras, nas linhas, nos ângulos e nas proporções. Seus conhecimentos não eram apenas técnicos, mas também espirituais e filosóficos. Cada ferramenta, cada gesto, cada símbolo carregava um significado oculto, uma chave para a compreensão do mundo e de si mesmo. O esquadro, o compasso, o nível, o prumo, todos esses instrumentos, embora essenciais para a construção física, possuíam também interpretações simbólicas profundas, ligadas à conduta moral, ao equilíbrio interior e à busca pela perfeição. À medida que a Idade Média dava lugar ao Renascimento e, posteriormente, ao Iluminismo, o mundo começou a mudar rapidamente. As grandes obras de arquitetura gótica começaram a diminuir. As demandas por mestres construtores foram se reduzindo e, com isso, as antigas guildas operativas começaram a perder sua função prática. No entanto, algo curioso aconteceu. Em vez de simplesmente desaparecerem, essas corporações começaram a abrir suas portas para homens que não eram mais construtores de pedra, mas buscadores do conhecimento, estudiosos, filósofos, cientistas, nobres e pensadores que se interessavam pelos ensinamentos simbólicos e espirituais que os maçons operativos haviam preservado ao longo dos séculos. Foi dessa transformação que nasceu a maçonaria especulativa, uma fraternidade que, embora herdasse os símbolos, os rituais e as tradições dos construtores operativos, passou a direcionar seu foco para a construção do templo interior, para o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual dos seus membros. E foi precisamente em Londres, no ano de 1717, que esse movimento ganhou uma estrutura formal, organizada e reconhecível, com a fundação da primeira grande loja da Inglaterra.
No dia 24 de junho de 1717, data simbólica que coincide com o dia de São João Batista, padroeiro tradicional dos pedreiros, 4 lojas maçônicas existentes em Londres decidiram se reunir em uma taverna chamada The Goose and Gridiron, localizada próxima à Catedral de St. Paul. Esse encontro, embora aparentemente simples, mudou para sempre os rumos da maçonaria e, de certa forma, da própria história do pensamento ocidental. O encontro das 4 lojas em Londres em 1717 não foi apenas um ato administrativo. Foi, na verdade, uma declaração simbólica de que uma nova fase estava começando. Essas lojas, The Goose and Gridiron Ale House in St. Paul's Churchyard, The Crown Ale House in Parker's Lane near Drury Lane, The Apple Tree Tavern in Charles Street, Covent Garden e The Rummer and Grapes Tavern in Channel Row, Westminster, tinham algo em comum além do interesse pela tradição maçônica. Todas entendiam que os tempos estavam mudando e que era necessário preservar aquele legado simbólico, adaptando-o ao mundo moderno que surgia. A partir desse encontro, foi eleita uma liderança. Anthony Sayer tornou-se o primeiro grão-mestre da história da maçonaria moderna. Esse título, que carrega um peso simbólico imenso, não se refere apenas a uma função administrativa, mas a um guardião dos princípios, dos rituais e da transmissão do conhecimento. Sob sua liderança, começaram a ser estruturadas as regras, os procedimentos e as diretrizes que regeriam as atividades maçônicas dali em diante. Mas o que, exatamente, diferenciava essa nova maçonaria especulativa daquela antiga maçonaria operativa? A resposta está na própria natureza do trabalho maçônico. Enquanto os mestres construtores medievais utilizavam o esquadro, o compasso e o nível para erguer catedrais, pontes e castelos, os maçons especulativos passaram a utilizar esses mesmos símbolos como ferramentas para a construção de si mesmos. A busca agora era por lapidar a pedra bruta de sua própria natureza, eliminando vícios, imperfeições, ignorância e egoísmo, até que se tornasse uma pedra cúbica, perfeita, capaz de se encaixar harmonicamente na grande obra do universo. Essa nova fase da maçonaria não abandonou os antigos rituais. Pelo contrário, ela os preservou e, em muitos casos, os aprimorou, dando-lhes um caráter ainda mais simbólico, filosófico e espiritual. As cerimônias de iniciação, passagem e elevação, que antes tinham elementos práticos ligados ao ofício dos construtores, passaram a ser metáforas vivas da jornada do autoconhecimento, do aperfeiçoamento moral e do desenvolvimento espiritual. Outro ponto fundamental da maçonaria moderna foi a elaboração de um sistema ético e fraternal que transcendia as fronteiras nacionais, as diferenças religiosas e as divisões sociais. Em uma época em que a Europa era marcada por conflitos religiosos, guerras civis e intolerância, a maçonaria surgiu como um espaço de conciliação, onde homens de diferentes credos, origens e classes sociais podiam se reunir em pé de igualdade, reconhecendo-se como irmãos, unidos pela busca da verdade, da justiça e do bem comum. Esse espírito de universalidade e tolerância não era apenas um ideal teórico, mas uma prática concreta dentro das lojas. Todos os membros, independentemente de sua posição social, fossem eles nobres, comerciantes, artesãos ou acadêmicos, se tratavam como iguais. O nível, símbolo da igualdade, e o prumo, que representa a retidão e a integridade, tornaram-se fundamentos essenciais dessa nova maçonaria. O sucesso da fundação da Grande Loja na Inglaterra foi tão significativo que, em poucas décadas, outras grandes lojas começaram a surgir não apenas na Escócia e na Irlanda, mas também na França, na Alemanha, na Holanda, nas Américas e em diversas partes do mundo. A maçonaria havia se transformado efetivamente em uma fraternidade global, espalhando seus princípios, seus símbolos e sua filosofia para além das fronteiras da Inglaterra. À medida que a Grande Loja de Londres consolidava sua influência, tornou-se evidente a necessidade de sistematizar os princípios e as práticas da maçonaria. Foi nesse contexto que surgiu uma das obras mais influentes da história da fraternidade, as Constituições dos Maçons, publicadas em 1723 e redigidas por James Anderson, um pastor presbiteriano e também maçom. Este documento não foi apenas um conjunto de regras, foi uma verdadeira carta de princípios que moldaria o desenvolvimento da maçonaria moderna em todo o mundo.
As constituições de Anderson foram revolucionárias por diversos motivos. Primeiramente, porque formalizaram o rompimento definitivo com um caráter puramente operativo da maçonaria medieval. Embora os símbolos da arte de construir fossem preservados, eles passaram a ser interpretados exclusivamente sobre uma ótica filosófica, ética e espiritual. A pedra já não era mais algo a ser talhado fisicamente, mas sim uma metáfora da alma humana. Além disso, Anderson estabeleceu um princípio fundamental, a exigência da crença em um ser supremo, denominado Grande Arquiteto do Universo. Esse conceito era propositalmente amplo, de forma que pudesse incluir homens de diferentes tradições religiosas, cristãos, judeus, muçulmanos e, mais tarde, até adeptos de concepções filosóficas de espiritualidade. O objetivo era construir um espaço de convivência, onde a fé pessoal de cada um fosse respeitada, desde que estivesse vinculada a um princípio superior e a uma moral elevada. Outro aspecto inovador das constituições foi a ênfase no valor da liberdade, da igualdade e da fraternidade, princípios que, embora pareçam óbvios aos olhos modernos, eram profundamente subversivos no contexto do século XVIII, uma época marcada por regimes absolutistas, por severas hierarquias sociais e por rígidas divisões religiosas. Dentro das lojas, todos eram considerados livres e iguais, e isso representava uma ruptura simbólica com as estruturas opressivas do mundo externo. A maçonaria, portanto, começou a atrair pensadores, cientistas, filósofos, nobres e até reis, que encontravam na Irmandade um ambiente fértil para discutir ideias sobre política, ciência, filosofia, direitos civis e espirituais. Não é coincidência que muitos dos protagonistas da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e dos movimentos de emancipação na América Latina eram maçons. Eles beberam diretamente da fonte dos ideais maçônicos, que pregavam a liberdade de consciência, a busca pela verdade e a construção de uma sociedade mais justa. Esse caráter progressista não deve ser confundido com um posicionamento político no sentido partidário. A maçonaria não era e não é uma organização política. Seu compromisso é com o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual de seus membros. No entanto, ao formar homens livres, conscientes e éticos, ela naturalmente influencia e continua a influenciar os rumos das sociedades onde está presente. Por volta de meados do século XVIII, a maçonaria já havia se espalhado por todos os continentes. Suas lojas floresciam nas grandes capitais e também em cidades de menor porte. Cada loja, embora autônoma em muitos aspectos, mantinha-se vinculada a uma grande loja ou grande oriente, que funcionava como um organismo regulador, responsável por garantir a legitimidade dos trabalhos, a regularidade dos rituais e a preservação dos princípios fundamentais da ordem. A disseminação da maçonaria especulativa por toda a Europa e posteriormente pelo mundo, surgiram também variações nos ritos, nas práticas e nas interpretações dos símbolos. Diferentes tradições começaram a se consolidar, dando origem aos chamados ritos maçônicos, como o rito escocês antigo e aceito, o rito de York, o rito francês, entre outros. Cada um desses ritos preservava a essência dos princípios maçônicos, mas apresentava particularidades na condução dos trabalhos, na sequência dos graus e na interpretação dos ensinamentos simbólicos. Nesse cenário de expansão, ocorreram também tensões e divergências. Um dos episódios mais notáveis foi a cisão entre os chamados modernos e os antigos. Essa divisão surgiu em 1751, quando um grupo de maçons, insatisfeitos com o que consideravam excessivas inovações promovidas pela Grande Loja de Londres, fundou a Grande Loja dos Antigos. Eles reivindicavam a preservação de rituais mais tradicionais, acreditando que a Grande Loja original havia se afastado dos costumes antigos. A rivalidade entre modernos e antigos perdurou por mais de 6 décadas, gerando debates acalorados e até mesmo desconfianças entre diferentes lojas. Contudo, a própria essência da maçonaria, que prega a conciliação, a busca pela verdade e a união dos homens, acabou prevalecendo.
Em 1813, após longas negociações, ocorreu a fusão entre as duas obediências, dando origem à chamada Grande Loja Unida da Inglaterra, United Grand Lodge of England, UGLE, que permanece até hoje como uma das principais potências maçônicas do mundo. Esse momento de unificação foi crucial não apenas para a maçonaria inglesa, mas também para o fortalecimento e a organização da maçonaria em âmbito global. A partir desse ponto, a maçonaria passou a consolidar-se como uma fraternidade universal, com regras, princípios e ritos mais claramente definidos, preservando, contudo, o espaço para adaptações culturais e regionais que respeitassem os valores fundamentais da ordem. A influência da maçonaria no século XVIII se estendeu muito além das lojas. Suas ideias permearam salões intelectuais, academias científicas e movimentos sociais. Pensadores iluministas encontraram na maçonaria um ambiente onde era possível discutir temas que, no espaço público, poderiam ser considerados subversivos ou até heréticos. A defesa da liberdade de pensamento, da razão e do progresso humano tornou-se marca registrada dos maçons da época. É impossível ignorar, por exemplo, a conexão entre a maçonaria e os ideais que inspiraram movimentos revolucionários. Nos Estados Unidos, figuras como George Washington, Benjamin Franklin e Paul Revere eram maçons ativos. Na França, durante a Revolução de 1789, muitos dos líderes e pensadores eram membros da ordem. E na América Latina, personalidades como Simón Bolívar, José de San Martín e Benito Juárez também fizeram parte das fileiras maçônicas, levando os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade às lutas por independência. Portanto, entender o nascimento da maçonaria moderna é, ao mesmo tempo, compreender um capítulo fundamental da história da humanidade. Não se trata apenas da formação de uma organização fraterna, mas do surgimento de uma rede de pensadores, líderes e cidadãos comprometidos com a construção de um mundo mais livre, mais justo e mais iluminado pelos princípios da razão, da ética e da espiritualidade. À medida que o século XVIII avançava, a maçonaria se consolidava como uma ponte entre diferentes mundos, o científico e o espiritual, o aristocrático e o popular, o racional e o simbólico. Suas lojas tornaram-se espaços onde homens de distintas origens sociais, culturais e até religiosas podiam se reunir em pé de igualdade, unidos pela busca comum do aprimoramento moral e espiritual. Era um fenômeno notável para uma época ainda marcada por rígidas divisões sociais e intolerâncias. Dentro dos templos maçônicos, nobres e artesãos, militares e intelectuais, comerciantes e artistas compartilhavam os mesmos rituais, os mesmos símbolos e os mesmos compromissos. A vestimenta ritualística, com aventais, luvas e insígnias, anulava as distinções externas e reforçava a ideia de que, diante do grande arquiteto do universo, todos os homens são iguais. Mas a influência da maçonaria não se restringiu ao âmbito individual. Ela se projetou sobre a própria construção das sociedades modernas. Os ideais que circulavam dentro das lojas encontraram eco nas reformas políticas, nas declarações de direitos, nos movimentos que lutavam contra os privilégios aristocráticos e contra os grilhões da ignorância e da superstição. Documentos históricos comprovam que os debates sobre liberdade de expressão, tolerância religiosa, igualdade de direitos e limitação do poder absoluto, tão caros ao iluminismo, foram nutridos, em grande medida, nas assembleias maçônicas. É dentro desse contexto que surgem, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França e, posteriormente, as constituições republicanas que moldaram o mundo contemporâneo. A maçonaria, no entanto, nunca se apresentou como uma força partidária ou política no sentido tradicional. Seu compromisso era, e ainda é, com a construção do indivíduo. O lema, fazer do bom homem um homem melhor, resume esse propósito. Contudo, é inegável que indivíduos melhores, mais éticos, mais esclarecidos e mais comprometidos com o bem comum acabam, inevitavelmente, transformando também as estruturas da sociedade onde vivem. Por isso, ao longo dos séculos, a maçonaria foi alvo tanto de admiração quanto de suspeitas.
Seus encontros reservados, seus ritos simbólicos e seu método de transmissão oral dos ensinamentos despertaram fascínio, mas também alimentaram lendas, teorias conspiratórias e acusações infundadas. Houve períodos em que a maçonaria foi perseguida, censurada e até mesmo proibida, especialmente por regimes totalitários e instituições que viam na liberdade de pensamento um risco à manutenção do poder. Apesar dos desafios, a maçonaria sobreviveu, adaptou-se e continuou a expandir-se, preservando a essência de seus ensinamentos e reafirmando geração após geração que sua verdadeira missão não é dominar o mundo externo, mas ajudar cada ser humano a dominar a si mesmo, lapidar a própria pedra bruta, construir o próprio templo interior e, por meio disso, contribuir para a edificação de um mundo mais justo, mais fraterno e mais iluminado. Ao encerrarmos essa jornada pela gênese da maçonaria moderna, torna-se impossível ignorar o impacto que aquele encontro ocorrido em 24 de junho de 1717 teve não apenas sobre os membros que lá estavam reunidos, mas sobre toda a história da humanidade. A fundação da Grande Loja de Londres não foi um mero ato administrativo, nem simplesmente a criação de uma associação de cavalheiros. Foi, na verdade, o nascimento de um movimento que, embora discreto e muitas vezes invisível aos olhos do mundo, moldou silenciosamente os fundamentos do pensamento moderno. É curioso perceber como uma instituição fundamentada em rituais ancestrais, símbolos medievais e referências ao ofício da construção pôde tornar-se uma das maiores defensoras dos ideais iluministas. Isso nos leva a refletir sobre o poder dos arquétipos, dos mitos e da linguagem simbólica. A maçonaria entendeu que o verdadeiro progresso não ocorre apenas por meio da razão ou da ciência, mas também pelo cultivo do espírito, pela prática da virtude e pela construção de uma ética baseada na fraternidade e no respeito mútuo. Se olharmos atentamente os registros históricos, perceberemos que muitos dos mais notáveis pensadores, cientistas, artistas e líderes políticos que contribuíram para o avanço da humanidade foram de fato maçons. Nomes como Benjamin Franklin, Voltaire, George Washington, Mozart e tantos outros encontraram dentro das lojas maçônicas não apenas um espaço de reflexão, mas uma verdadeira escola de vida, um laboratório de ideias, onde o aperfeiçoamento individual se traduzia diretamente na transformação do coletivo. Por outro lado, é fundamental reconhecer que a maçonaria nunca foi e jamais pretendeu ser uma organização homogênea. Ela sempre refletiu de forma espelhada os dilemas, as contradições e os desafios da sociedade de cada época. Assim como existiram maçons comprometidos com a liberdade, a justiça e o progresso, também houve aqueles que, infelizmente, se desviaram dos princípios mais elevados, cedendo às tentações do ego, do poder e dos interesses pessoais. Essa dualidade, contudo, não diminui a importância do legado maçônico. Ao contrário, reforça a necessidade permanente de vigilância interna, de reflexão ética e de constante lapidação da própria conduta. Em última análise, o nascimento da maçonaria moderna em 1717 representa mais do que um evento histórico, representa um chamado. Um convite dirigido a todos aqueles que, em qualquer tempo e lugar, se sentem inconformados com a mediocridade, com a ignorância, com a injustiça e com a opressão. É um lembrete de que a verdadeira liberdade começa dentro de cada um de nós. De que construir um templo de virtude, sabedoria e amor é talvez a mais nobre das obras que um ser humano pode empreender. E assim, enquanto as pedras dos antigos templos se desgastam com o tempo, enquanto os monumentos erguem-se e desmoronam, a chama acesa naquela reunião de 1717 continua viva. Ela queima discretamente no coração dos homens e mulheres que ainda hoje aceitam o desafio de serem arquitetos de si mesmos, construtores de um mundo onde a luz da razão, a força da fraternidade e o sopro da espiritualidade possam juntos iluminar não apenas o presente, mas também o caminho das gerações futuras.